Hoje, trago para vocês um resumo daqueles que fazem a gente ligar o alerta. A última live do Daniel Lopes, que veio com um título que já nos faz arrepiar, já começou. Se preparem, porque Daniel, com a sua visão afiada e seu gabarito em linguística e operações psicológicas, nos levou por um caminho intrigante, mostrando como as notícias que chegam até nós são parte de uma estratégia muito maior. A live, que começou com um probleminha no áudio, mas que logo foi resolvido, glória! Rapidamente mergulhou no cerne da questão. Como as notícias estão se comportando e qual é a grande estratégia de manipulação por trás de tudo isso. Daniel, que não é pouca coisa, se apresentou como doutor em linguística e instrutor de um curso avançado de operações psicológicas no Forte Duque de Caxias, ou seja, ele sabe do que fala. O objetivo, ele deixou claro, é que a gente entenda essas estratégias de persuasão para que possamos proteger a nossa mente. É um convite à lucidez em tempos de muita névoa. Antes de revelar o que exatamente já começou, Daniel fez um rápido panorama das últimas notícias que, segundo ele, são peças nesse grande tabuleiro. Ele contou que Elon Musk, que andava meio sumido, conversou com o líder libanês Joseph Aoun sobre a entrada da Starlink no setor de telecomunicações do Líbano. E para Daniel, isso significa que mais um país está prestes a cair na mão do Elinho Mosca, numa clara demonstração de domínio. O olhar americano no Líbano. Quase que simultaneamente, os Estados Unidos estão construindo a segunda maior embaixada americana no Oriente Médio, justamente em território libanês. Isso sinaliza um investimento sem precedentes em diplomacia e influência regional. Os libaneses que fiquem de olho, alertou Daniel, pois o amigo americano está chegando. O One Beautiful Bill do presidente Donald realizou um evento na Casa Branca para incentivar o Congresso americano a aprovar um projeto que, segundo ele, vai proteger o país, dar um up na economia e trazer de volta o sonho americano. O projeto já passou na Câmara e o Senado deveria aprová-lo ainda naquele dia. A economia de Kiev afundando. Daniel trouxe o alerta de que a economia em Kiev está em queda livre por causa do conflito que já dura muito tempo, e o cessar-fogo previsto fracassou. O próprio ministro das Finanças de Kiev já fala em cortes bilionários no orçamento. Acordo comercial com Pequim. Para surpresa de muitos, o presidente Donald anunciou um novo acordo comercial com Pequim, já assinado e selado. Nesse acordo, os americanos garantem acesso a minerais de terras raras, e em troca, os Estados Unidos vão suspender restrições de exportação para Pequim, incluindo o etano. Israel ataca o Hezbollah no Líbano. Enquanto os Estados Unidos investem no Líbano, jatos israelenses atingiram instalações do Hezbollah, no sul do país, visando o que Tel Aviv chama de instalações subterrâneas usadas para gerenciar operações desse grupo. Israel alegou que o Hezbollah tentava restaurar o local após uma ofensiva anterior, motivando essa ação mais recente. Rumores no Federal Reserve. Existem rumores de que o presidente Donald pode nomear um novo presidente para o Federal Reserve antes mesmo do fim do mandato de Jerome Powell, o que transformaria Powell num fantasma monetário. O índice do dólar, por sua vez, está em queda livre há 6 meses, e as chances de corte de juros aumentaram com a antecipação dessa mudança na política monetária americana. A demolição de túneis em Tel Aviv. Tel Aviv também divulgou imagens de sua última demolição de túneis, alegando ter destruído uma extensa rede construída pelo Hamas, sob a faixa de Gaza. Pedro Sánchez critica Bruxelas. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, acusou Bruxelas de hipocrisia por sancionar Moscou pelo conflito em Kiev, mas não fazer nada contra Tel Aviv, questionando por que a União Europeia não suspendeu seu acordo de associação com Israel. Chuvas e caos na Venezuela. Para completar o cenário global, Daniel mencionou as fortes chuvas na Venezuela, que causaram a destruição de casas, a queda de uma ponte e afetaram 5 estados, deixando a situação no país de Nicolás Maduro bem complicada. Com essa introdução de notícias, Daniel finalmente revelou o que já começou, o grande teatro para justificar a continuação da briga entre Tel Aviv e Teherã, e para trazer os Estados Unidos para dentro dessa confusão. O estupim para essa revelação foi uma matéria da CBS, que ele inicialmente citou como CNBC, mas corrigiu, a CBS Morning. Essa matéria afirmava que os americanos haviam enquadrado 11 iranianos em território norte-americano, suspeitos de envolvimento com vários delitos. Esses indivíduos, com um histórico criminal bem parrudo, foram encontrados em diversas cidades dos Estados Unidos nas últimas 48 horas. Alguns já tinham condenação por posse de equipamentos bélicos e comércio de substâncias ilícitas. Para Daniel, essa notícia parte de uma grande operação para fazer as pessoas entenderem que existe um perigo iraniano dentro dos Estados Unidos, uma operação psicológica para convencer a opinião pública americana e internacional de que os Estados Unidos precisam entrar em um conflito direto com Teherã. No entanto, Daniel, com seu olhar de especialista, rapidamente apontou as inconsistências nessa narrativa. Ele disse que cidadãos mais atentos e vigilantes já haviam encontrado algumas inconsistências nesse relatório. A notícia, que sugeria um novo evento cisne escuro à la 11 de setembro,
parecia ser um terreno para uma grande estratégia de bandeira falsa. Ele detalhou: nenhum dos 11 detidos foi condenado por ações típicas de doidos do Oriente, mas sim por delitos menores, estadias prolongadas ou identidades incompatíveis, ou seja, não eram tão perigosos assim. Um dos nomes citados na matéria, Hibamari Karini, não existe na língua persa, sendo de origem curda, uma estranheza. Outro, supostamente um elite do sistema de defesa iraniano, foi detido com uma identidade que contradiz a estrutura das instituições de defesa iranianas, que não compartilham comando ou identificação. É como um fuzileiro naval americano com identidade da guarda costeira. Impossível. Outras detenções foram por porte de equipamento bélico, apenas uma condenação anterior, sem acusações atuais de terrorismo, um por pequenos furtos nos anos 90, outro por permanência ilegal no país, e, pasmem, um por fraude matrimonial. Para Daniel, o timing de tudo isso é perfeito. Essas detenções acontecem justamente quando os Estados Unidos estão prestes a fechar um acordo atômico com os iranianos, oferecendo 30 bilhões de dólares para interromperem o enriquecimento de urânio. Ele enfatiza que, quanto mais a perspectiva de um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã aumenta, mais intensa é a chance de acontecer um evento atípico contra os Estados Unidos em território americano, servindo de justificativa para que o conflito continue e para obrigar os americanos a entrarem diretamente no conflito. Daniel então introduziu o conceito de saturação de narrativa. Com o fracasso em acabar de vez com o programa nuclear iraniano, a estratégia agora é saturação de narrativa. Criar uma atmosfera de perigo iminente, confusão na população e gatilhos domésticos plausíveis para uma escalada futura. Isso, ele classificou como uma operação de informação, onde comunicados de imprensa são recheados de elementos de operações psicológicas para trazer medo às pessoas. É uma tentativa de forjar a ideia de células adormecidas com base em inconsistências. A mídia, segundo ele, está preparando o terreno para que, quando um próximo cisne escuro acontecer, como o 11 de setembro, eles possam dizer: nós avisamos vocês. Para ilustrar essa manipulação, Daniel recomendou o livro Desinformação, do tenente-general Yonhai Patepa, um ex-chefe de espionagem soviético que desertou para os Estados Unidos e revelou as estratégias de desinformação. Esse livro, inclusive, estava com um desconto generoso na livraria dele. Segundo Pacepa, operações de inteligência frequentemente usam eventos encenados para justificar ações futuras, criando uma cadeia de causalidade que parece lógica. As detenções dos iranianos seriam, portanto, uma estratégia de gatilho narrativo para legitimar o aumento da tensão entre Estados Unidos e Irã. A mídia, nesse contexto, desempenha um papel fundamental. Ela amplifica a narrativa de perigo iminente, funcionando como uma câmara de eco, onde informações são repetidas e reforçam crenças pré-existentes, dificultando o pensamento crítico. Quando a mídia reproduz comunicados de imprensa sem questionar, ela se torna um vetor de operação psicológica. Daniel aprofundou a análise nas estratégias de manipulação emocional e construção do medo. O uso de termos como célula adormecida ou ligações com o raiz bolado evoca memórias e imagens que causam desespero, mesmo sem evidências concretas. A manipulação emocional é central para influenciar decisões políticas e justificar ações bélicas, especialmente em contextos de crise geopolítica. O objetivo é construir um ambiente de insegurança que leve o público a aceitar medidas drásticas, como o envolvimento dos Estados Unidos em conflitos distantes. Ele listou alguns conceitos das operações psicológicas, conforme estudados nos Estados Unidos. Propaganda cinza. Informações de origem ambígua, misturando fatos e insinuações para criar uma narrativa desejada e um ambiente de medo. Desinformação, uso de inconsistências para confundir e desorientar o público, apresentando incertezas como certezas absolutas. Priming, a preparação do público para aceitar ações futuras, como a escalada de um conflito, através de narrativas repetitivas e a criação de um ambiente de perigo. Exploração de estereótipos, associar automaticamente um cidadão iraniano a um criminoso, reforçando a divisão nós e eles e levando a atitudes impensadas. Saturação midiática, a amplificação de uma narrativa por meio de comunicados de imprensa e cobertura massiva, criando uma percepção artificial de crise. A conclusão de Daniel é clara: essa matéria jornalística da CBS é parte de um grande esforço de operação psicológica, usando todas essas técnicas para construir a percepção de um perigo iminente nos Estados Unidos. No entanto, o antídoto para tudo isso, segundo Daniel, é o pensamento crítico e o conhecimento. Citando a Bíblia, examinai tudo. Retende o que é bom. Ele defende a importância da educação midiática,
saber como a mídia funciona para não ser cooptado por suas estratégias persuasivas e blindar a mente da manipulação informacional. E para deixar a gente com a pulga atrás da orelha, Daniel compartilhou um recado preocupante. Um vídeo de TikTok de um cara muito louco nos Estados Unidos, com aspecto de Oriente Médio, que fez uma contagem regressiva de 5 dias para um possível evento ofensivo contra os americanos, terminando em 30 de junho. Ele até filmava edifícios em cidades americanas. Daniel acredita que isso é mais uma estratégia para criar um ambiente de medo. Mas o mais assustador, ele revelou, é que ele encontrou uma outra publicação online, de uma jornalista misteriosa e famosa nos Estados Unidos, que praticamente confirmou o local e a data desse possível evento cisne escuro lá nos Estados Unidos. E, se acontecer, o mundo vai virar de cabeça para baixo, com mudanças drásticas inclusive aqui no Brasil. Por que no Brasil? Porque alguém lá da Terra Prometida, Israel, disse que vai ter coisa aqui também. É a preparação da população mundial para o desespero, para aceitar coisas malucas que os governos irão oferecer. Para saber o local, a data e quem é essa jornalista, Daniel fez o convite para a Arca, o seu grupo de estudos aprofundado. É lá que ele compartilha as informações mais quentes e detalhadas, com acesso a análises que você não vê em outro lugar, por um preço que, segundo ele, é mais barato que aquela pizza fuleira com queijo de quinta categoria. Se você tem parente nos Estados Unidos, viagem marcada, ou simplesmente quer se proteger e entender o que está por vir, a Arca é o seu refúgio. E se você chegou até aqui, se essa análise abriu seus olhos para o que realmente acontece por trás das cortinas, então deixe o seu like. É o seu like que ajuda este canal a alcançar mais pessoas e levar essa informação tão necessária adiante. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado pela sua companhia, e até a próxima!